O senhor chega um pouco mais próximo, por gentileza, só da mesa, porque senão fica muito baixinha a gravação. Nome completo? José Aedo Camilo. Nome do pai e da mãe? Pai, Miguel Camilo Lima. Mãe, Josefa Felizmino Bezerra. Profissão? Procurador do Ministério Público de Contas, lá do Rio Grande do Sul. O senhor é parente ou amigo íntimo de Enio Martins Murad ou de Valdir Neves Barbosa? Não, o relacionamento funcional de ambos. Então o senhor tem o dever de dizer a verdade sobre o que eu perguntar, senão pode ser processado por falso testemunho, certo? O senhor tomou conhecimento de algum tipo de perseguição, assédio ou ameaça feita ao senhor Enio em razão do exercício das funções dele no tribunal? Não é armamento. Excelência, é o seguinte, eu chefiava o Ministério Público de Contas, inclusive fui por 2 períodos, até eu anotei aqui, porque o tempo passa tão rápido que a gente, de 1 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2014, de 1 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2016. Nesse período, antes de ser procurador-geral, o Enio era meu assessor. Colaborava com a elaboração de pareceres. Posteriormente, ao assumir a chefia, o doutor Enio passou a exercer a função de secretário-geral. O secretário-geral, lá na estrutura do Ministério Público de Contas, ela é complexa em função da parte administrativa. Então, o secretário-geral é quem cuida de toda a parte administrativa, emissão de portarias, enfim, funcionalismo de um modo geral e a estrutura, e cuida da estrutura. Eu não tenho conhecimento pessoal não assisti, não vi nenhuma ameaça, nenhum ato que pudesse caracterizar seria ameaça com qualquer coisa. Fiquei sabendo por ouvir dizer. O próprio Enio me disse que... Certo. O senhor teria dito a ele que era bom ele andar armado, que ele estava correndo risco? Eu, sinceramente, eu não me recordo de ter dito. Porque eu não tanto ele quanto o senhor Reinaldo disseram isso. Porque eu não sou partidário. Eu, inclusive, tenho a prerrogativa, inclusive, com porte de arma funcional, eu não uso arma. Se falei, eu não me recordo. Tá ótimo. Perfeito? Doutor, alguma pergunta? Sim, Excelência. Primeiramente, é o seguinte, o doutor Aedo teve outrora uma situação de correspondência extraviada no tribunal, dirigida especificamente ao Ministério Público. O senhor confirma isso, doutor Aedo? Sim, houve um caso de o Ministério Público, promotor de justiça, parece-me que de Bandeirante, requisitou uma documentação do Ministério Público de Contas, documentação contábil, provavelmente dentro de um processo de inspeção, coisa que eu valha, que eu não me recordo agora, para instruir, queria documentação para instruir uma notícia do fato, um início de investigação contra uma autoridade administrativa do município. E essa correspondência, ela foi extraviada no Tribunal de Contas. Ela chegou minhas mãos depois de 1 ano aproximadamente que foi expedida, porque o sistemática que nós usamos lá, em função até de um termo de colaboração mútua, o Procurador-Geral de Contas oficia o Procurador-Geral de Justiça quando tem alguma correspondência e ele manda a documentação para o promotor. E vice-versa, o promotor quer pedir alguma coisa para o Ministério Público de Contas, pede ao Procurador de Justiça, o Procurador de Justiça remete para lá, para o Ministério Público, que a gente atende da mesma forma, devolvendo da mesma forma. E essa correspondência ficou extraviada lá no Tribunal de Contas por 1 ano aproximadamente. Isso é um fato que ocorreu. Correspondência pessoal minha. Primeiro que eu não dou endereço funcional. Do senhor Enio, o senhor sabe se foi extraviada alguma correspondência? Sim, fiquei sabendo, por ouvir dizer. Através dele? Não. O Enio não era mais funcionário lá do Ministério Público de Contas. Eu fiquei sabendo que estava ausente e a secretária Vanusa
me disse que um oficial de justiça havia ido até o prédio atrás do Enio, porque o Enio foi intimado para uma audiência e não compareceu, tal, inclusive ia ser conduzido coercitivamente. E depois eu fiquei sabendo que é uma correspondência de um outro processo que veio para que o Enio comparecesse à audiência e essa correspondência não chegou às mãos dele. Agora, como foi procedido, se foi extraviado, se foi violado, sinceramente, até eu pensei na hipótese de o juiz mandar, porque normalmente é assim que procede, o juiz manda uma correspondência para o Tribunal de Contas dizendo, ó, intime aí o fulano para uma audiência tal dia, e ele, através do departamento pessoal, faz isso. Mas não foi, parece que uma correspondência era pessoal dele. Tá. Porque eu também não vi essa correspondência. Tá? Doutor Aedo, o senhor se lembra que quando uns assessores do Ministério Público de Contas fizeram uma representação contra o presidente, ou para a corregedoria, em razão do que a imprensa noticiava do conluio do presidente do Tribunal de Contas com a lama asfáltica, especificamente com o Amorim, e houve a representação. Após essa representação, o senhor foi chamado à presença de um colegiado dos conselheiros que diziam que foi o Enio quem encabeçou isso? Posso responder? Sim. Houve de fato uma representação assinada pelo Reinaldo, Danilo e Ricardo, o Ricardo ainda é funcionário lá do Ministério Público, representando o Conselho Presidente Valdir Neves, a Corregedoria do Tribunal de Contas, demonstrando fatos que o envolviam. Eu, na minha ausência, eu não tinha conhecimento dessa representação. Só vim tomar conhecimento, eu estava viajando, parece-me que num congresso ou num encontro do Ministério Público, dos Procuradores Gerais do Ministério Público de Contas em São Paulo, e só fiquei sabendo na segunda-feira porque o Correio do Estado, o jornal local, estampou que Ministério Público, funcionário do Ministério Público representa contra o presidente, etc, etc. Posteriormente, a partir daí, eu e o procurador Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior fomos convocados para uma reunião administrativa do Tribunal de Contas, no qual está presente todos os conselheiros, e nos foi dado conhecimento do fato e, evidentemente, houve a tentativa de pedir para exonerá-los. E eu disse que não exoneraria, porque naquela oportunidade nós detínhamos a competência para nomear e exonerar servidores. Aí até eu dizia para o presidente, então exonera fulano, uma determinada pessoa que não interessa o nome, que eu exonero o N. Tipo assim, uma pessoa de confiança dele, por que eu vou exonerar uma pessoa que é da minha confiança? Isso eu tenho conhecimento. E houve uma pressão, sim, nesse sentido. Mas foi uma reunião administrativa do Tribunal de Contas, com a presença dos dois procuradores, não foi comigo propriamente, foi com os membros do Ministério Público de Contas, para reclamar da representação que havia sido feita e que o Enio não havia assinado a representação. Mas de qualquer forma, as pessoas que assinaram conviviam junto e provavelmente ele conhecia dos fatos. Eu não tinha conhecimento dessa representação. Posteriormente é que vim tomar ciência. O doutor Aedo há de se lembrar que posteriormente a esse fato, em razão do senhor não ter querido exonerar os seus assessores, o presidente tomou a iniciativa de fazer uma emenda constitucional, tirando todas as prerrogativas do Ministério Público, dentre as quais de nomear e exonerar funcionários. Na oportunidade, o senhor se manifestou contrário a isso, impetrou com mandato de segurança
e fez uma notícia sair pela APCOM, uma nota pública em que o senhor não se coadunava com aquela postura demandada pela presidência da Casa em querer exonerar os funcionários e tudo. O senhor concorda? Preciso esclarecer bem os fatos. Houve sim, o Ministério Público de Contas, desde a criação desde a primeira Constituição do Estado, é composta por 7 procuradores de contas. E sempre foi assim. Após este incidente, então houve uma proposta feita à Assembleia Legislativa, não foi de autoria do Tribunal de Contas, segundo se sabe, por se ouvir dizer, alguém pediu para que os deputados estaduais fizessem a emenda reduzindo o quadro do Ministério Público de Contas de 7 para 4, alegando falta de dinheiro. Sinceramente, no nosso entender, não é verídico. E, consequentemente, pela Constituição então vigente, nós tínhamos uma lei orgânica, e essa lei orgânica ela nos dava prerrogativas, competências para nomear e exonerar os funcionários do nosso quadro de pessoal, que é um quadro de cargos em comissão, minúsculo por sinal, inserido na lei que tem o quadro de pessoal do Tribunal de Contas. Mas tem um anexo lá, anexo 8, se não me falha a memória, tem lá a relação de assessores nossos. Então nós nomeávamos e exonerávamos. A partir da vigência dessa emenda constitucional, então a lei complementar 148, que era a nossa lei orgânica, foi considerada inconstitucional. Então nós perdemos toda essa competência que o Ministério Público tinha, nós perdemos. Nós ficamos apenas atuando como cursus legis, em processos, você entendeu? As nomeações e exonerações dos funcionários do Ministério Público passou a ser feita pelo presidente do Tribunal de Contas, as nomeações mediante pedido do Procurador-Geral e as exonerações também, mas ocorreu alguns casos de haver exoneração sem a solicitação do Procurador-Geral. Já não foi mais no meu mandato isso aqui. Então, autonomia, nós não temos autonomia financeira, nós dependemos do dinheiro do Tribunal de Contas. Uma diária para viajar para um congresso, qualquer coisa, uma passagem aérea, tem que ir lá pedir. Tá? A mim nunca foi negado. Sempre me atender, porque eu não abuso também, eu peço dentro do razoável. Mas nós temos apenas, nós não temos autonomia administrativa nem financeira. Administrativa apenas prevalece o que diz o artigo 130 da Constituição Federal, que o Ministério Público de Contas, os membros do Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas, gozam do mesmo prerrogativa tal dos membros do Ministério Público Estadual. Então, com relação ao quadro de procuradores, nós ainda temos alguma competência. Por exemplo, reunirmos e indicar uma lista tríplice para que o governador escolha dentre os 3 indicados um procurador-geral. Restou-nos apenas isso. Excelência, para concluir, o senhor confirma que naquela nota pública da AMPCOM saiu que o o Tribunal de Contas estava acobertando os envolvidos na lama asfáltica? Ele me perguntou, o advogado me perguntou, Excelência, anteriormente eu esqueci dessa nota pública. Quando ocorreu esse fato, houve não foi motivado pela emenda constitucional. Antes de ocorrer essa emenda constitucional, nós tínhamos por prerrogativa, inclusive aquela lei orgânica que eu disse que
que foi revogada tacitamente, nós tínhamos prerrogativa de abrir procedimentos administrativos para apurar denúncias feitas por jurisdicionados ou por vereadores contra autoridades municipais. E naquela oportunidade nós instauramos 3 ou 4 procedimentos, quer dizer, com publicação de portaria, aos modos que o Ministério Público faz. Nós tínhamos inclusive um dispositivo regimental que previa a forma de fazer essa apresentação. E em função disso, o Tribunal de Contas, em sessão administrativa, num dia pela manhã, se não me falha a memória, 5 de fevereiro, não sei que ano que foi, deliberou, não tinha membro do Ministério Público presente, nós éramos em 2. Eu era procurador-geral e o colega não compareceu. O tribunal então definiu naquela reunião notificar o procurador-geral para que ele revogasse as portarias, número tais que abria essa investigação, por entender eles, naquela oportunidade, que o Ministério Público estava invadindo a área de competência do Tribunal de Contas. Contra essa medida do tribunal, porque me foi dada a notificação assim: adota em 5 dias as providências no sentido de anular as portarias sob pena de ser questionado judicialmente. Em função disso é que eu consultei a nossa associação dos membros do Ministério Público de Contas. Eles ingressaram com o mandado de segurança aqui no Tribunal de Justiça. Nós não obtivemos liminar e no mérito não logramos êxito. Houve recurso, a associação recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e lá o Superior Tribunal de Justiça acolheu em recurso ordinário o nosso pleito, anulou a decisão do Tribunal de Contas e disse que o Ministério Público de Contas tem função sim de fiscalizar, etc. A nota pública foi em função desse questionamento feito pelo Tribunal Pleno. Aí não é o presidente do Tribunal, o Tribunal Pleno, que se reuniu, quase a maioria dos conselheiros, e entenderam que o Ministério Público estava ultrapassando os limites de sua competência e determinou que tomasse medidas sob pena de se buscar na Justiça uma correção para esses atos. O presidente da associação, então, entendeu que isso aí era cerceamento de atividade nossa e fez a nota pública que nós fizemos publicar aqui no Correio do Estado, aqui do Mato Grosso do Sul. Fechando, Excelência. Para finalizar, doutor Aedo, o senhor disse que o doutor Enio foi guindado na época ao cargo mais importante do Ministério Público de Contas. O senhor não se recorda que o senhor, depois de ter havido a reunião com os conselheiros, de ter pedido para que o Enio passasse a ter um certo cuidado, e se preferencialmente andando armado? O senhor não se recorda, o senhor bem colocou aqui. Mas como que o senhor atribui que ele, estando no cargo mais alto do Ministério Público em termos comissionado, por que ele pediu a demissão? Ele não foi assediado pelo presidente? Eu não posso dizer que ele foi assediado. A situação já estava muito tumultuada a ponto de eu ter um início de derrame. Entendeu? Eu estava vivendo sob uma pressão danada. E o Enio sentia isso também. E ele me procurou e disse: o que eu achava? Eu falei: está insustentável a tua situação aqui. E ele pediu para ser exonerado. Aí tudo bem. Eu lamentei, mas que era um funcionário de alto nível, mas tudo bem. A pedido. Eu não exoneraria. Eu pessoalmente não exoneraria. O protocolo foi um erro, doutor Aedo? O senhor atribui que o protocolo errou ao não encaminhar correspondência ao Ministério Público? Ou foi um fato fortuito?
Não é quanto mais no tribunal isso? Eu não posso fazer uma avaliação desse naipe com relação a uma atitude de terceiro que eu não presenciei. Fica difícil dizer que alguém agiu de má fé no sentido de não entregar ou não agiu com cuidado para fazer com que a correspondência fosse endereçada. Fica difícil. É eletrônico o protocolo? Sinceramente, não. O sistema eletrônico existe, mas para correspondência oficial lá. Se eu mandar uma correspondência, um envelope para o Tribunal de Contas, eles recebem lá normalmente. Agora, se eu protocolizo um documento, eu levo uma cópia, esse documento aberto, esse documento é eletrônico. Mas o documento judicial não é oficial, doutor Ailton? Foi uma intimação judicial. Bom, com a R, o recebimento da correspondência se comprova, no meu entender, se comprova com o recebimento AR. Alguém disse que recebeu assinando o AR. Eletrônico aí, eu não sei não sei onde é que participaria, qual era a função da parte eletrônica do sistema que o Tribunal deve. Estou satisfeito, Excelência. Senhores, alguma pergunta? Boa tarde, doutor Aedo. Boa tarde. Só uma pergunta, objeto de considerações do autor no depoimento pessoal. Gostaria de saber se alguma vez o senhor, no exercício da atribuição ministerial de contas, foi ameaçado pelo réu para que não exercesse alguma de suas atribuições funcionais. Não, ameaçado não. Excelência, tem pertinência? Não. Obrigado. Ameaçado pelo réu Valdir Neves. Não, ameaçado não. Eu não. Primeiro que pelo. É que é réu, o senhor está confundindo com o autor. Não, desculpe. Não, porque pelo meu comportamento, pela minha personalidade, eu não aceito pressão desse tipo. Eu teria tomado medida como tomei no caso do mandado de segurança, porque não foi ele que decidiu, foi o Tribunal Pleno que decidiu e veio o Tribunal de Contas decidiu que eu deveria revogar aquelas portarias porque eu estava invadindo. Uma ameaça pessoal, não. Eu não aceito, naturalmente, eu não aceitaria. Obrigado. Uma pergunta, doutor. Depoimento encerrado.